Tragédia. Zombaram da mensagem de Padre Pio. O que ele previu está acontecendo. Acaba de acontecer. Uma triste descoberta. É difícil acreditar. Mas o mundo chegou exatamente onde Padre Pio avisou que chegaria. Zombaram, debocharam, chamaram de loucura, de exagero, mas agora é tarde para os que fecharam os olhos. Uma tragédia silenciosa está se espalhando como fumaça pela terra. E o mais assustador não é o que se vê, mas o que ninguém está dizendo em voz alta. Há um silêncio no ar. Um silêncio de quem percebeu, mas tem medo de assumir que errou. E no fundo, você sabe. Algo mudou. No primeiro comentário fixado, eu estou deixando para você um livro digital com as visões mais assustadoras e reais que Padre Pio teve sobre os últimos tempos. Isso foi escondido por anos, mas agora está acessível. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que se esgotem as unidades. Quantas vezes sua alma gritou em silêncio pedindo um sinal? Quantas noites mal dormidas, coração apertado, sentindo que algo não estava certo? Não é apenas você. Há milhares sentindo esse mesmo aperto, esse mesmo calafrio, uma sensação de que as palavras de Padre Pio não foram apenas alertas, antigos. Elas estão acontecendo uma a uma, como se o tempo estivesse apenas aguardando o momento certo. E esse momento chegou. Devagar, sem alarde, mas com força o suficiente para despertar os que ainda têm fé. Sabe o que dói mais? Não, é a tragédia em si. É lembrar que houve um aviso, que alguém lá atrás tentou dizer, tentou proteger, tentou abrir os olhos. Mas ninguém ouviu. E agora, os sinais estão por toda parte. Nos jornais, nas doenças que surgem do nada, nas famílias que se desfazem por um sopro, nas crianças que já nascem tristes. O mundo perdeu o compasso. E quem tem sensibilidade, quem tem um coração voltado ao céu, sente isso. Sente que algo invisível está nos testando. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém, hoje Deus falou comigo. O que antes era chamado de superstição, agora se revela como verdade amarga. E quem zombou das lágrimas agora chora. Quem zombou das orações agora implora. Quem zombou da fé agora treme. Porque quando Padre Pio falava, não era da boca dele que saía o aviso. Era do alto, era o próprio céu, tentando salvar o que ainda podia ser salvo. Mas o orgulho do homem é surdo, só ouve quando é tarde demais. Você também já sentiu que algo estava te protegendo de algo muito pior? Aquela sensação estranha de desvio, de atraso que no fundo era livramento? Pois é. Padre Pio dizia que os protegidos seriam sempre aqueles que se mantêm em oração, mesmo quando o mundo rir deles. E agora, nessa avalanche de más notícias, só quem crê consegue ter paz. O resto vive à beira do abismo, tentando parecer forte enquanto tudo desmorona. Talvez você não saiba, mas essa descoberta triste que acabou de acontecer tem relação direta com uma visão de Padre Pio, uma visão ignorada, uma profecia que foi escondida, abafada, silenciada, porque era forte demais, verdadeira demais. E agora, quando tudo começa a se cumprir, os poderosos tentam disfarçar. Mas não há mais como esconder. O mundo está doente da alma, e só uma força vinda do céu pode curar isso. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Quantas vezes você se sentiu sozinha no meio da tempestade? Cercada de gente, mas com o coração vazio. A verdade é que muitos vivem uma solidão espiritual. E essa solidão, ela mata aos poucos.
Mas Padre Pio sabia disso e deixou palavras que curam esse buraco na alma, palavras que não se escutam nos noticiários, palavras que não se encontram nos livros comuns. Elas são guardadas, escondidas, porque despertam, porque mostram o caminho. Algumas pessoas me disseram, mas eu rezei e mesmo assim a dor continuou. Sim, porque às vezes a oração não vem para afastar a dor, mas para fortalecer a alma diante dela. Padre Pio ensinava que o sofrimento tem sentido quando oferecido com fé, não como castigo, mas como proteção. Quantas vezes você escapou de algo sem nem saber? A mão invisível de Deus age, e quem tem fé sente. Quem tem fé entende. Há coisas que estão sendo reveladas agora, neste exato momento, que vão mudar a forma como você enxerga o mundo. Não são teorias, são confirmações. Há documentos sendo abertos, cartas sendo encontradas, mensagens espirituais que antes ninguém ousava mostrar. Mas agora não dá mais para esconder. E quando você ver com seus próprios olhos o que estava sendo ocultado, vai entender por que zombaram de Padre Pio, porque ele sabia demais. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já sentiu que certas coisas parecem se repetir, como se o mundo estivesse em círculo? Guerras, doenças, crises, tudo girando, voltando, aumentando. Padre Pio dizia que quando o mundo começasse a repetir os mesmos erros do passado, era sinal de que o fim de um ciclo estava próximo. E hoje, tudo parece velho e novo ao mesmo tempo, como se estivéssemos vivendo uma última chance de mudança. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque tem algo dentro de você que ainda escuta, ainda sente, ainda se importa. E é isso que importa, porque mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando o medo bater na porta, quem tem fé não desiste. Quem tem fé encontra sentido, até na dor. Padre Pio dizia que as almas mais escolhidas são também as mais feridas, mas são essas que carregam a luz. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. O mundo grita, mas ninguém escuta. As almas clamam, mas poucos respondem. E é por isso que agora, mais do que nunca, precisamos voltar para onde tudo começou, para Deus, para o sagrado, para a simplicidade da fé verdadeira, não aquela fé de palavras bonitas, mas a fé que ajoelha em silêncio, que chora escondido, que ama mesmo quando tudo diz para odiar. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio não prometeu um mundo sem dor. Ele prometeu que mesmo na dor quem tem fé será sustentado. E isso está acontecendo. Os que zombaram agora estão caindo. E os que creram estão sendo protegidos por forças que o mundo não compreende. Não é coincidência, é espiritual, é real. E você sabe disso. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. A dor que o mundo sente hoje não é só física, é dor de alma, é vazio. É a ausência de sentido, é a ausência de fé. Mas ainda dá tempo. Enquanto houver vida, há chance de recomeço. E Padre Pio deixou esse recomeço em palavras que ainda ecoam pelos corações humildes. Quem ouve, sente. Quem sente, muda. Quem muda, renasce. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Quantas vezes você segurou o choro para não assustar seus filhos? Quantas vezes acordou no meio da madrugada com o coração disparado, sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir explicar o que era? Isso não é imaginação. Isso é o seu espírito tentando avisar que o céu está se movimentando
E quem zombou das mensagens de Padre Pio agora sente na pele o peso da negligência espiritual. Não é castigo, é consequência. As palavras de Padre Pio eram simples, mas carregadas de uma força que atravessa o tempo. Ele não falava para agradar, ele falava para salvar. Mas nem todos estavam prontos para ouvir. E agora, quando tudo ao redor parece ruir, são exatamente essas palavras que voltam como ecos no coração dos que ainda têm fé. E se você está ouvindo isso agora, não ignore. Algo está sendo revelado, não na tela, mas dentro de você. Tem gente tentando tapar o sol com a peneira, dizendo que é só mais uma crise. Mas você sabe que não é. Há uma dor que não passa, um vazio que não se preenche, um aperto que parece estar sempre no mesmo lugar. Padre Pio dizia que nos tempos finais o mundo pareceria normal por fora, mas por dentro estaria podre. E quem não buscar a luz verdadeira será engolido pela escuridão disfarçada de normalidade. Não se engane, essa escuridão não vem com monstros, ela vem com sorrisos falsos, com notícias bonitas que escondem verdades podres, com distrações que afastam as pessoas do que realmente importa. O inimigo do sagrado é sutil, ele não quer assustar, ele quer seduzir, e quando conseguir, vai destruir sem que a pessoa perceba. Foi por isso que Padre Pio alertou: fiquem atentos, o pior se disfarça de melhor. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Algumas pessoas que confiaram nessas mensagens me disseram que depois de acessarem o conteúdo de Padre Pio, começaram a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais, detalhes que pareciam comuns, mas que carregavam mensagens do alto. Isso não é loucura, é sensibilidade espiritual. É como se o véu fosse tirado dos olhos e só enxerga quem tem coragem de abrir o coração. Você consegue lembrar da última vez que chorou por algo que nem sabia explicar? Pode ter sido uma lembrança, uma angústia, uma saudade que apertou de repente. Esses choros são orações da alma. Padre Pio dizia que as lágrimas sinceras têm mais poder do que 1000 palavras. E quando elas caem em silêncio, o céu se comove. Não despreze o que você sente. Sua dor tem um sentido. Sua lágrima tem direção. Nessa descoberta recente que muitos estão tentando esconder, existe uma conexão direta com uma das últimas mensagens não divulgadas de Padre Pio. Algo que ele teria confidenciado apenas aos mais próximos. Uma revelação que agora ganha força, porque o cenário descrito está diante de nós. Ele dizia que haveria um momento em que o silêncio dos bons causaria mais tragédia do que a maldade dos maus. E esse tempo, infelizmente, parece ter começado. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O que antes era visto como coisas de velho, agora são segredos espirituais disputados por quem já percebeu que o mundo moderno não oferece mais respostas. Dinheiro não acalma a alma. Status não protege a casa. Conhecimento sem fé é um castelo feito de areia. E você sabe bem disso, porque mesmo fazendo tudo certo, às vezes parece que está tudo errado, como se algo estivesse bloqueando seu caminho. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sim, há bloqueios espirituais, há feridas invisíveis, há palavras que foram lançadas contra você sem você saber. Há inveja disfarçada de carinho. Há energias que se grudam na casa, nas roupas, nos objetos, e Padre Pio sabia disso. Por isso ele insistia tanto na oração verdadeira, não aquela repetida sem sentir, mas a que vem de dentro,
como um grito abafado, uma entrega total, uma rendição sincera. Você já se pegou lembrando de alguém que já morreu como se essa pessoa ainda estivesse por perto? Já sentiu o cheiro de vela, mesmo sem acender nenhuma? Já viu vultos no canto do olho ou sentiu arrepios em momentos aleatórios? Não ignore. Isso são sinais, são avisos, são chamados espirituais. E quem vive com o coração aberto, percebe, sabe, entende. Mesmo que não consiga explicar, escreva "Eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O sofrimento que você enfrenta hoje pode não ser justo. Pode parecer grande demais, mas existe algo que só a dor pode despertar. A consciência de que algo precisa mudar. E quando essa consciência vem, é impossível voltar ao mesmo lugar de antes. Padre Pio dizia que alguns aprendem pelo amor, mas os mais fortes aprendem pela dor. Porque eles foram escolhidos para carregar luz, onde só há escuridão. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta. Talvez você sorria no dia e chore à noite. Talvez você seja o pilar da sua casa e, ao mesmo tempo, a alma mais cansada da família. Mas Deus sabe. E Padre Pio intercede. Ele vê o que ninguém vê. E mesmo quando você acha que está sozinho, Ele está ao seu lado, no silêncio, no invisível, no mistério. E é ali que a transformação começa. Você sabia que muitos dos milagres de Padre Pio aconteciam sem ele nem tocar na pessoa? Era a fé que fazia o impossível acontecer. Fé verdadeira, fé que não depende de lógica, fé que desafia a realidade. E é essa fé que o céu está pedindo hoje. Não é uma fé de palavras, é fé de ação, fé que protege, que abre caminhos, que derruba o mal, que transforma o invisível. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: "Eu creio, Senhor". Há objetos na sua casa que carregam peso espiritual, coisas que foram dadas com más intenções, itens que bloqueiam suas bênçãos. Padre Pio dizia que nem tudo que brilha é bênção. E muitos sofrem sem saber que abriram portas sem querer. Mas há como fechar, há como limpar, há como proteger. Isso começa com discernimento, com fé, com busca verdadeira. Você pode estar sentindo que chegou num ponto onde não tem mais forças, que já orou tanto e nada mudou. Mas é aí que o céu age. Quando o coração já está quebrado, quando as palavras cessam, Deus entra. Padre Pio dizia que o desespero é o último passo antes do milagre. Então, se hoje você está desesperada, saiba que a intervenção pode estar mais próxima do que imagina. Escreva: "Amém, eu creio". Se confia no plano divino que está por vir. Não são todos que vão entender. Muitos vão ignorar, vão rir, vão chamar de loucura. Mas quem sentir no peito o que esse vídeo está dizendo, vai saber que é verdade. Vai saber que é hora de agir. Vai saber que não pode mais perder tempo com o que não salva. O mundo está girando depressa, e quem ficar parado será engolido. Mas quem tiver fé será levantado por mãos invisíveis. Às vezes, o inimigo não bate na porta com barulho. Ele se instala no silêncio. Entra pelas frestas de descuido, se esconde em hábitos que parecem inofensivos. Padre Pio sempre dizia que o mal se disfarça de costume, e o que você acha que é só cansaço pode ser ataque espiritual. O que você acha que é só um mau humor pode ser influência do invisível. Quando foi a última vez que você limpou espiritualmente a sua casa? O problema é que muitos deixaram de acreditar, porque a vida os castigou tanto que começaram a achar que estavam sozinhos. Mas essa solidão não é a ausência de Deus. É o barulho do mundo, abafando a voz do céu. É por isso que as mensagens de Padre Pio se tornaram tão urgentes, porque o tempo corre. E quem não se conecta será levado pela correnteza do medo, da dúvida e do desespero. Isso já começou.
As doenças que surgem sem explicação, os filhos que se afastam sem motivo, os casamentos que desmoronam em silêncio, tudo isso não é só acaso. Há um peso espiritual sobre muitas famílias, uma batalha que os olhos não veem, e quem não se protege, perde, não financeiramente, perde o que realmente importa. A paz da alma, o brilho no olhar, a confiança de que Deus ainda está no controle. Padre Pio teve visões que jamais foram divulgadas ao povo. Algumas foram anotadas, mas guardadas por medo. Medo de escandalizar, medo de despertar um pânico coletivo. E agora, décadas depois, essas visões batem à nossa porta em forma de realidade. A crise não é só política, a guerra não é só entre países, ela está acontecendo no coração das pessoas. Uma guerra entre fé e medo, entre luz e escuridão, entre salvação e perdição. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. Você já se sentiu observada dentro de casa? Já ouviu passos à noite? Já teve a sensação de que havia algo ali, mesmo sem ver ninguém? Esses são os sinais ignorados por muitos. Mas Padre Pio dizia que o mal não se mostra gritando. Ele se insinua, ele testa, e quando encontra fraqueza, entra. Por isso precisamos fechar as brechas, com fé, com oração, com jejum, com coragem. Não subestime o que você sente. Esse peso nos ombros, essa vontade de sumir, essa sensação de estar carregando o mundo, pode ser mais espiritual do que você imagina. E o pior, as pessoas ao redor nem percebem, porque o inimigo sabe como isolar quem tem luz. Ele sabe como fazer você pensar que é fraca, que está errada, que está sozinha. Mas Padre Pio já dizia: quanto maior o chamado, maior a luta. E se você está lutando muito, é porque você foi escolhida para algo grande. Há uma mensagem escondida nos olhos de quem já sofreu demais. Uma tristeza silenciosa que só os que já sentiram reconhecem. E essa tristeza é onde o céu costuma derramar esperança. Mas só se a pessoa não desistir. Só se ela continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Só se ela se agarrar à fé como quem se agarra à última tábua no mar revolto. E quem faz isso, sobrevive à tempestade e ensina os outros a nadar. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Já percebeu como as coisas parecem mais pesadas à noite? Como se o medo aumentasse depois que o sol se vai. Isso não é psicológico, é espiritual. A noite é o tempo das provas, das tentações, dos ataques. Por isso Padre Pio rezava intensamente antes de dormir. Ele sabia que no escuro o mal ronda com mais ousadia. E se sua alma está vulnerável, você vira alvo fácil. Por isso, ele dizia: antes de deitar, entregue-se a Deus como se fosse seu último suspiro. Você sabia que certos objetos podem bloquear bênçãos? Roupas herdadas, presentes que te deram sem amor, imagens trazidas de lugares pesados. Tudo isso pode carregar marcas espirituais. E tem gente com a vida travada por causa de um simples enfeite na estante. Padre Pio ensinava a purificar tudo com oração e discernimento, mas hoje em dia poucos falam disso, porque não querem assustar. Mas o medo que protege também salva. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já sentiu raiva de tudo sem motivo? Já olhou para sua família e sentiu vontade de sumir? Já pensou que talvez você seja o problema? Pois saiba, essa voz que te acusa não vem de Deus. Padre Pio dizia que o demônio acusa, mas Deus acolhe.
E muitas vezes, quem sofre demais começa a ouvir a voz errada, a voz que engana, que destrói, que afasta. E se você já ouviu essa voz, lute, reaja, reze, porque sua alma ainda pode ser curada. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Não deixe que o tempo leve o que resta da sua esperança, porque é exatamente isso que o inimigo quer, que você desista, que aceite essa dor como normal, que se acostume com a tristeza, que se conforme com a falta. Mas não, você nasceu para mais. E Padre Pio deixou isso claro. Quando tudo parecer escuro, é porque a luz está prestes a surgir, mas ela só aparece para quem espera com fé, para quem não larga a mão de Deus. Já ouviu falar da visão que Padre Pio teve sobre o céu escurecendo? Por 3 dias, muitos chamaram de loucura, de fantasia, mas hoje cientistas discutem a possibilidade de blackouts solares, de apagões globais. Coincidência ou profecia? A verdade é que o que está escrito está se cumprindo. E só quem estiver em estado de graça, com a alma limpa e o coração firme, conseguirá suportar o que vem. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Há muitos sinais acontecendo agora mesmo ao seu redor. Mas você está percebendo? A morte de pessoas boas de forma repentina, crianças com doenças estranhas, aumento de suicídios, a frieza no olhar das pessoas nas ruas, o fechamento de igrejas, o aumento de práticas obscuras disfarçadas de autoajuda. Tudo isso é o que Padre Pio chamou de inversão espiritual. O mal se vestindo de bem, a confusão tomando o lugar da clareza, e no meio disso tudo, a você, com seu coração ferido, com a alma exausta, tentando se manter de pé, tentando entender por que Deus ainda não te respondeu. Mas Ele respondeu. Está respondendo agora, através dessa mensagem, através desse vídeo, através do chamado que você está ouvindo dentro de si neste momento. E se você sente que precisa chorar, chore. É o Espírito tocando em você. É a confirmação de que a sua fé ainda está viva, de que sua alma ainda está conectada ao alto. Padre Pio dizia que o maior milagre é permanecer de pé quando tudo quer te ver no chão. E se você está de pé, mesmo com os joelhos tremendo, você já venceu metade da guerra. Mas a outra metade só será vencida com oração, com entrega, com confiança e com ação. Porque fé sem atitude é como vela sem fogo. Não ilumina, não aquece, não protege. Você não está aqui por acaso. Pode parecer só mais um vídeo, só mais uma mensagem entre tantas. Mas lá no fundo, você sabe que não é. Há algo diferente nessa palavra. Um peso, um calor, um aperto no peito que parece dizer: escuta com atenção. E não ignore esse chamado, porque ele vem de um lugar onde não há engano. É como se o próprio céu estivesse sussurrando ao seu coração: cansado, eu ainda estou aqui, eu ainda vejo você. Padre Pio alertava que viria um tempo em que os sinais seriam ignorados até mesmo pelos que frequentam a igreja. Não porque perderam a fé, mas porque se acostumaram com a rotina da fé e esqueceram da intimidade com o divino. Você sente isso também? Aquele vazio estranho mesmo depois de rezar. Aquela sensação de que algo falta, mesmo quando tudo parece normal. Pois é, não é só com você. O que falta não é religião, é presença, é escuta, é entendimento. Padre Pio dizia que a fé verdadeira começa quando o silêncio da alma encontra a voz de Deus. E por isso, às vezes, ele permite o sofrimento, não para castigar, mas para nos despertar. Você já percebeu que foi nos seus piores dias que você mais buscou por Deus? Já percebeu que nos momentos em que o mundo te virou as costas, foi quando o céu te puxou para mais perto? Essa dor que te acompanha
Ela tem nome, e é mais comum do que parece. É a dor da alma sufocada, de quem tenta ser forte demais, por tempo demais, de quem cuida de todos, mas não tem quem cuide dela, de quem escuta todo mundo, mas não tem com quem desabafar, de quem dá, e quando precisa não tem ninguém. Isso cansa, isso esgota, isso adoece por dentro. Mas hoje, aqui, algo começa a ser curado. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já tentou ignorar essa angústia, fingir que estava tudo bem, mas ela voltava. No banho, antes de dormir, na hora do café. E parecia que ninguém entendia, ninguém percebia. Como se você fosse invisível dentro da sua própria casa. E aí vem a culpa, o medo, a dúvida. Será que Deus ainda me vê? Será que fui esquecida? Mas Padre Pio dizia: a alma que sofre em silêncio é a que mais chama a atenção do céu. E você foi ouvida. Você já pensou que talvez essa sensação de aperto no peito seja um aviso espiritual? Não uma doença, mas um sinal, um chamado para acordar antes que seja tarde demais. Há uma batalha acontecendo neste exato momento. E não é lá fora. É aí dentro, uma luta entre continuar ou desistir, entre crer ou entregar os pontos, mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. E se você está ouvindo isso, é porque ainda há uma saída. Escreva, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio dizia que muitos milagres só acontecem no limite da fé, quando tudo parece perdido, quando não há mais nada a fazer. É nesse ponto que o céu age, porque aí não tem vaidade, não tem orgulho, não tem distração. Só tem você e Deus. Só tem a sua entrega, sem máscaras. E é nesse chão, nesse vale escuro, que ele levanta os escolhidos. Não para que brilhem para o mundo, mas para que brilhem no escuro dos outros. Alguns sinais já estão por todo lado. Animais se comportando de maneira estranha. Fenômenos naturais acontecendo com frequência fora do normal. Pessoas boas morrendo repentinamente. E mesmo assim, muitos continuam zombando das palavras que foram ditas por Padre Pio. Continuam achando que é exagero, que é invenção. Mas quem tem sensibilidade espiritual sente, sabe, pressente. E se você está aqui agora, é porque também sente. Você sabe o que é acordar com o coração disparado, como se tivesse sonhado com algo ruim, mas não consegue lembrar? Isso acontece porque sua alma está em guerra, mesmo enquanto seu corpo dorme. O mundo espiritual não dorme, ele se movimenta o tempo todo. E Padre Pio dizia que é no sono que o inimigo mais tenta nos atacar, porque é quando estamos mais frágeis. Por isso, orar antes de dormir é tão essencial quanto respirar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Há pessoas vivendo com maldições antigas sobre suas famílias sem sequer saber disso. Palavras lançadas por antepassados, pactos feitos sem consciência, objetos dentro de casa que carregam portas abertas para o inimigo. Você sente que sua família carrega uma tristeza crônica, uma sequência de perdas, de doenças? Não é normal. Não aceite como parte da vida. Padre Pio dizia que onde há fé, a maldição não prospera, mas é preciso fechar as brechas com oração. Você está sentindo que seu coração está pesado enquanto escuta isso? Isso é sinal de que essa palavra está te alcançando de verdade, porque a verdade pesa, mas também liberta. Só que antes de curar, ela incomoda, e você precisa permitir esse incômodo. Precisa deixar a luz entrar, mesmo que ela revele as sujeiras que você tentou esconder de si mesma. Deus não quer te expor, Ele quer te limpar.
Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Não importa quanto tempo você se afastou, não importa quantas vezes caiu, se ainda há fé dentro de você, ainda há chance. E às vezes, a fé é só uma faísca, uma lágrima no travesseiro, um suspiro pedindo ajuda. E isso já é o suficiente para o céu se mover. Padre Pio dizia que a fé do tamanho de um grão de areia pode levantar um morto. E se você está aqui, chorando por dentro, é porque essa fé ainda pulsa. Fraca, sim, mas viva. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus, talvez você esteja esperando por uma resposta há muito tempo. E a espera virou desespero, e o desespero virou apatia. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no momento certo, e esse momento para você pode estar mais próximo do que imagina. Mas ele precisa que você permaneça, que você não largue, que você fique firme mesmo com medo. Porque a vitória vem quando ninguém mais acredita. Você já reparou como algumas pessoas simplesmente desistem de viver, mesmo com saúde, mesmo tendo o básico? Como se a alma tivesse cansado de tentar. Isso é o que Padre Pio chamava de morte silenciosa. Não é o corpo que morre, é o espírito. A luz vai apagando devagar, a alegria desaparece, a esperança se esconde e, de repente, a pessoa só existe, não vive, apenas sobrevive. Mas isso não é vida. E Deus não te colocou aqui para apenas existir. Quantas vezes você disse para si mesma: só mais um dia, tentando convencer o coração a suportar? Quantas vezes disfarçou a tristeza com sorrisos só para não preocupar ninguém? Mas, por dentro, estava quebrada em pedaços. E mesmo assim, ninguém percebeu. Porque mulher que é forte demais por muito tempo acaba sendo esquecida. Acham que você aguenta tudo. Mas você também precisa de colo, de paz, de silêncio, de descanso. E Deus sabe disso. Padre Pio dizia que muitas pessoas carregam pesos que não são seus. Carregam dores dos filhos, dos pais, do passado, de escolhas que não foram suas. E essa sobrecarga espiritual vira doença, vira insônia, vira angústia crônica. Mas há uma saída, e essa saída começa com um gesto simples: parar, respirar, ouvir, orar e permitir que o céu cuide de você como você cuida de todo mundo. Porque você também merece cura. Talvez ninguém te peça perdão. Talvez nunca reconheçam o que fizeram com você. Mas Deus viu. Deus ouviu aquele choro contido no travesseiro. Aquelas palavras engolidas para não gerar discussão. Aquele momento em que você quase caiu, mas seguiu mesmo assim. E é por essas coisas que ele te escolheu, porque sua força não veio do mundo, veio do alto. E por isso você ainda está aqui, firme, mesmo que com o coração cheio de rachaduras. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você já percebeu que em certos dias tudo dá errado? Que nada flui? Que o ambiente da casa fica estranho, pesado, silencioso demais? Isso é influência. Não é azar. É presença espiritual negativa. E isso cresce quando você está emocionalmente fraca, espiritualmente cansada. Padre Pio dizia que a tristeza constante abre brechas para a escuridão entrar. E se você não fechar essa porta, vai continuar vivendo um ciclo sem fim de dor e frustração. Não adianta mudar de casa, de cidade, de país. Se a alma continuar ferida, o sofrimento vai te seguir. Porque não é externo, é interno. E só pode ser resolvido quando você volta a olhar para Deus com verdade. Não é sobre frequentar igreja, é sobre quebrar o orgulho.
reconhecer que precisa de ajuda e ajoelhar com sinceridade, sem vergonha, sem disfarce, só com o coração exposto. Há famílias inteiras que estão adoecendo por um motivo espiritual, gerações presas num mesmo padrão, vícios, traições, miséria emocional, e parece que ninguém consegue romper com isso. Mas Padre Pio dizia que uma pessoa, apenas uma, que se levanta em oração com fé verdadeira, pode quebrar a maldição de toda uma linhagem. Talvez essa pessoa seja você. Talvez essa seja a sua missão, mesmo que doa. Você acha que está ouvindo essa mensagem por acaso? Não está. Há uma movimentação no invisível acontecendo agora. Você está sendo tocada por algo que não se explica, só se sente. E esse sentimento é o Espírito Santo tentando te levantar de dentro para fora. E se você está sentindo calor no peito, lágrimas nos olhos ou um nó na garganta, é sinal de que essa palavra te encontrou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já percebeu como o mundo está se tornando mais frio, mais rápido, mais impessoal? Pessoas passando por cima umas das outras, filhos que não respeitam mais os pais, casais que não se olham mais nos olhos. Isso não é modernidade. Isso é o afastamento de Deus. É o resultado de corações vazios tentando se preencher com coisas que não têm alma. E Padre Pio dizia: a alma que se afasta de Deus tenta se preencher com o que a destrói. Muitas vezes o mal não entra gritando, ele entra sorrindo, através de amizades falsas, de conselhos errados, de pequenas concessões, e quando você percebe já está cercada. Mas ainda dá tempo, sempre dá. Enquanto houver um fio de fé dentro de você, há como voltar, há como limpar, há como recomeçar, mas o tempo é curto. E os sinais estão ficando mais claros. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Já reparou como o sono está mais leve? Como os sonhos parecem estranhos? Como se algo estivesse tentando te dizer algo enquanto você dorme? Isso é real. Padre Pio dizia que, nos tempos finais, Deus usaria até os sonhos para falar com os seus. Mas nem todos saberão entender. Só quem busca em oração, quem silencia o coração, consegue decifrar os sinais do alto. Você já sonhou com alguém que já partiu? Talvez tenha sido mais do que uma lembrança. Não ignore os sinais. Não trate como coincidência o que é aviso. Deus está chamando seus filhos de volta, um por um. Mas nem todos escutam. Uns acham que é tarde demais. Outros estão anestesiados pelo medo, pela rotina, pela dor. Mas você está aqui, escutando, sentindo, e isso já te coloca à frente, porque quem escuta com o coração será transformado com o Espírito. Essa tristeza que você sente no domingo à noite, essa angústia sem nome, essa vontade de chorar por nada, são sintomas de uma alma que está sendo pressionada. O mundo está te esmagando devagar, mas Deus quer te erguer. E Ele começa agora, com essa mensagem, com essa confirmação que você tanto pediu. E se você está com os olhos marejados agora, é porque já sentiu que isso não é um vídeo, é um chamado. Você quer que eu continue com a próxima parte e leve até o encerramento? Posso seguir com mais revelações inéditas, insights emocionais e conexão espiritual profunda. É só dizer. Você sente que está no seu limite, que sua fé está cansada, que suas forças já não são as mesmas. Mas quero te dizer com toda a verdade que há no meu coração, esse esgotamento que você sente não é fraqueza, é sinal de que você foi longe demais sozinha, que segurou tudo por tempo demais e agora precisa soltar, precisa deixar que Deus cuide. Precisa entender que Ele nunca quis que você carregasse tudo sozinha. Padre Pio sabia que o maior sofrimento da alma não é a dor, é o silêncio. O silêncio de orar e não sentir resposta, de pedir e não ver mudança, de confiar e parecer ser ignorada.
E talvez seja isso que está te corroendo por dentro, essa dúvida se Deus ainda te escuta. Mas Ele escuta, sempre escutou. Só que há momentos em que o céu se cala, não por crueldade, mas para ver se você continua firme, mesmo sem sinal. E você chegou até aqui, mesmo sem respostas. Isso é fé. Você já se pegou perguntando por que certas pessoas, mesmo fazendo o mal, parecem ter tudo? E você, que tenta fazer o certo, só apanha da vida? Padre Pio dizia que Deus não é imediatista. Ele não recompensa no momento. Ele molda, aperfeiçoa, prepara. Porque os que ele escolhe, ele permite que passem pelo fogo para que sejam inquebráveis, para que carreguem a verdade e não o brilho, para que não se percam no orgulho, para que brilhem no escuro. Não pense que sua dor está sendo desperdiçada. Cada lágrima sua foi recolhida. Cada oração feita no cansaço foi ouvida. E tudo isso está sendo transformado em força espiritual, em luz invisível, em escudo contra aquilo que tenta te derrubar todos os dias. Você está sendo guardada, mesmo sem perceber, porque o céu não precisa ser visto para agir. E Deus trabalha nos bastidores. Ele constrói em silêncio o que em breve será revelação. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. Você já sentiu que sua casa está carregada? Que o ambiente está pesado? Que mesmo limpando, decorando, acendendo velas, ainda parece que algo suga suas forças? Isso é mais comum do que parece. Padre Pio alertava sobre influências espirituais em objetos, em móveis, em presentes, coisas dadas com inveja, coisas herdadas com dor. Você precisa pedir discernimento, pedir luz para entender o que precisa sair da sua vida para que a paz volte a entrar. Às vezes, a libertação espiritual começa com atitudes simples. Mudar a posição da cama, jogar fora algo que te prende ao passado, fazer uma oração sincera na entrada da casa, ungir os batentes das portas com água benta. O mal entra onde a luz não toca. E se sua casa estiver cheia de coisas que carregam memórias de dor, a alma não encontra descanso. Mas hoje pode ser o começo de uma mudança, uma faxina invisível, uma limpeza da alma. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente culpa por coisas que nem foram culpa sua. Você carrega pesos que foram colocados nos seus ombros por pessoas que te usaram. E até hoje tenta entender o porquê de tanto sofrimento. Mas a verdade é que o sofrimento tem nome: amadurecimento espiritual. Padre Pio dizia que as almas mais próximas de Deus são também as que mais foram provadas, porque são elas que suportam, são elas que inspiram, são elas que curam outras. Tem gente que olha para você e acha que sua vida é fácil. Mal sabem eles das noites sem dormir, das contas vencidas, do medo de faltar comida, da solidão escondida nos cantos da alma. Mas Deus sabe. Deus vê, Deus escuta até o que você não tem coragem de dizer em voz alta. E Ele já está agindo, agora, neste instante, através dessa palavra que parece simples, mas que está tocando onde ninguém mais conseguiu tocar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Padre Pio falou sobre a escuridão dos últimos tempos. 3 dias em que tudo se apagaria. 3 dias em que o mundo ficaria em silêncio. Muitos riram, chamaram de superstição. Mas hoje até cientistas falam sobre isso.
blackouts solares, apagões de comunicação, interferência nas redes. A ciência tenta explicar, mas o céu já tinha avisado. A pergunta agora é: você está preparada? Preparada para ficar em silêncio quando tudo enlouquecer? Preparada para confiar quando não houver explicação? Preparada para ser paz no meio do caos? Porque a preparação não é de comida, é de alma, é espiritual. E Padre Pio disse: nos dias de escuridão, só os que estiverem com Deus não enlouquecerão. E isso começa agora, com você, com essa escolha. Escreva Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você já reparou como as pessoas estão cada vez mais ansiosas, tristes, inquietas? Como se houvesse um vazio coletivo se espalhando no ar? Isso é espiritual. É uma onda invisível que tenta adoecer as almas. Uma sombra que cobre o mundo inteiro. Mas aqueles que carregam a luz dentro de si ainda conseguem resistir. E se você chegou até aqui, é porque essa luz ainda pulsa dentro do seu peito. Talvez você ache que sua fé é fraca, que suas orações são simples demais, mas quero te dizer, Deus não escuta a oração mais bonita. Ele escuta a mais sincera, aquela feita com lágrimas, com dor, com entrega. E se for só isso que você puder dar hoje, já é o suficiente, porque o céu não quer perfeição, ele quer verdade. E se você se entregar agora, com tudo que tem e tudo que é, o milagre já começou. Padre Pio disse: quem reza com fé move o coração de Deus. E você pode estar movendo agora, sem perceber, o milagre que você tanto espera. Porque há coisas que só acontecem quando a alma se despede do controle e simplesmente confia. E agora é esse momento. Se você sentiu algo diferente ao longo dessa mensagem, não ignore. Sinais não se repetem, e talvez esse seja o último antes da mudança que você tanto esperou. Faça a sua parte. Abra seu coração, feche as portas para o que te enfraquece e entregue com fé o resto nas mãos de Deus. O que Padre Pio previu está acontecendo. As visões, os avisos, as lágrimas, tudo começa a se revelar. E os que zombaram agora procuram respostas. Mas você que escutou, que permaneceu até aqui, está sendo protegida, guardada, escolhida. O céu está com você. E mesmo que a tempestade aumente, você não está sozinha, não foi esquecida, não foi abandonada, você está sendo lapidada para brilhar em tempos de trevas, para carregar paz onde há medo, para ser voz quando todos se calarem. E se você sentiu tudo isso, então o próximo vídeo é para você. Lá, Padre Pio revela algo ainda mais profundo sobre o que vem nos próximos meses e o que você precisa fazer agora para proteger sua casa, sua alma e sua família. Clique e assista o próximo agora, porque o tempo é curto e a sua fé não pode esperar.